Olá, tudo bem? Vamos agora para mais uma aula, continuação a respeito da temática envolvendo propriedade industrial. Na aula anterior, nós tratamos a respeito da patenteabilidade. Nesta, nós vamos tratar a respeito da registrabilidade. Então, vamos prosseguir, mas antes não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Vamos lá então. Registrabilidade. Os registros que são concedidos, então, pelo INPI, eles se referem a dois bens lá da propriedade industrial. Lembrando que nós temos 4 bens da propriedade industrial, que são invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca. Os dois primeiros, modelo de utilidade e invenção, são bens patenteáveis. Desenho industrial e marca são registráveis, ok? E aí, aqui tem uma curiosidade bem interessante, porque na anterior legislação, o desenho industrial ele era, então, patenteável, ele se encontrava junto lá com a invenção e o modelo de utilidade. Entretanto, na atual legislação, na Lei 9279, nós temos o desenho industrial como registrável. Por isso que existe, e nós vamos perceber isso ao longo da aula, uma diferenciação na forma do registro do desenho industrial em relação à marca. Nós temos então dois procedimentos distintos para o desenho industrial e outro para a marca, ok? Nós sabemos que o registro industrial ele tem como objetivo preservar uma ideia. Nós sabemos disso. Então, isso tudo porque, obviamente, esse sinal, que pode ser um aspecto na forma do bem, como um sinal distintivo, um signo distintivo que podemos atribuir à marca, são elementos que vão diferenciar e identificar o produto ou o serviço, ok? Perante o consumidor. E por isso que então eles são registráveis. Então vamos lá, vamos começar então por desenho industrial. O desenho industrial ele também é chamado de design. E ele se submete a 3 requisitos. Quais são os 3 requisitos do desenho industrial? Novidade, originalidade e desimpedimento. Esses são os 3 requisitos para nós registrarmos um desenho industrial lá no INPI. O que é novidade? Da mesma forma como nós falamos lá atrás com relação à invenção e ao modelo de utilidade, aqui também. Novidade significa que não deve aquele conhecimento se encontrar compreendido, né? Não estar abarcado pelo estado da técnica. E o que é o estado da técnica? Mais uma vez, estado da técnica são os conhecimentos já existentes, divulgados, de conhecimento de todos, ok? Então, obviamente que para se enquadrar na novidade, quando a pessoa, né, o designer, for requerer o registro do seu desenho industrial, obviamente que ao desenho industrial deverá estar evidenciado nele a novidade, ok? Porque se faltar novidade, nós não poderemos então registrar o desenho industrial, ok? Então, aquele conjunto de conhecimentos resultantes de observações, de estudos, compõe o estado da técnica. Tudo que estiver compreendido no estado da técnica, faltará então novidade. Por isso, então, que não pode ser nem mesmo patenteado, no caso da invenção como do modelo de utilidade, como também aqui no caso da novidade, ok? E aí, a própria legislação ela vai dizer para nós o que é o estado da técnica. Basicamente, o estado da técnica é tudo aquilo que já foi divulgado por qualquer meio até a data do pedido do depósito ou do registro, ok? Então, integra inclusive o estado da técnica, da mesma forma que na invenção e no modelo de agilidade, os desenhos que se encontram depositados no INPI, mas ainda não foram publicados, ok? Então, destaquem, por favor, aí o artigo 96, parágrafo 3º,
porque ele vai dizer para nós que não integra o estado da técnica a divulgação feita pelo inventor ou pelo INPI no período de até 180 dias que antecede o depósito. Então, vamos imaginar, eu, Robson, sou um designer e aí eu produzo uma garrafa de água com questões anatômicas diferenciadas. Mas eu, Robson, divulgo. Eu, Robson, dou conhecimento à comunidade a respeito desse design. Veja, a despeito de já existir a divulgação, se ela foi realizada pelo próprio inventor ou até mesmo pelo próprio INPI em determinados casos, e isso se encontrar nos 180 dias que antecede o depósito lá no INPI, isso não vai esbarrar no obstáculo da novidade. Por quê? Porque foi eu quem criei, foi eu que divulguei. Se foi eu que divulguei, não haverá nenhum problema quanto à novidade. Ok? A respeito da originalidade, que é o segundo requisito, e aqui é bem interessante nós tratarmos, original é aquela apresentação de uma configuração visual distintiva. Então, veja, deverá existir elementos que demonstrem uma completa distinção daquele bem anteriormente considerado com o que eu criei. A minha criação ela precisa ser original. Então, veja, algumas alterações então no desenho industrial já efetuado por alguma pessoa pode até significar novidade. Mas se essa situação nova não trouxer uma característica bem distintiva, o registro não vai poder ser concedido. Por quê? Porque apesar de ser novo, se falta originalidade, não poderá ser requerido o registro, ok? Percebam assim, nas mesmas dimensões. Da mesma forma que para lá na invenção, a inventabilidade é um pré-requisito, aqui no desenho industrial também. E aqui no caso seria a originalidade. Então a originalidade está para o desenho industrial, assim como a inventabilidade está para a invenção, como requisitos que vão autorizar você apresentar, né, no caso do designer, do desenho industrial, o pedido de registro, e no caso da invenção, a sua patente. E por fim, o último elemento aqui do desenho industrial é o desimpedimento, ok? A lei, então, ela vai trazer para nós 3 impedimentos básicos quanto ao desenho industrial, que estão lá no artigo 98 e no artigo 100. No 98 vocês perceberão que tem um impedimento no 98 e no artigo 100 nós temos 2 impedimentos. Agora, vale aqui chamar a atenção de vocês. Pessoal, seguinte, alguns doutrinadores vão dizer para nós que o artigo 98 ele não seria uma espécie de impedimento. O artigo 98 ele seria um requisito autônomo. E qual é esse requisito, professor? Que estaria então lá no artigo 98, que alguns vão considerá-lo como requisito autônomo e outros vão considerá-lo como uma espécie de impedimento. É a aplicação industrial. Veja, qual a razão de você criar um desenho industrial que não tem aplicação industrial? Qual a razão? Então, se faltar a aplicação industrial, assim como nós temos a industriabilidade lá na invenção, faltará então ao desenho industrial o preenchimento de todos os requisitos necessários para se proceder ao seu registro. Mas veja, isso não é pacífico na doutrina. Nós temos então distinções. Para alguns, consideram a aplicação industrial uma hipótese de impedimento. Se não considerá-lo como hipótese de impedimento, então nós o consideraríamos como requisito autônomo. Então, ao invés de 3 requisitos, nós teríamos 4 requisitos para a registrabilidade do desenho industrial, ok? Então, basicamente, quanto ao desenho industrial, nós temos esses elementos, ok? Perceba aqui, então, um ponto bem importante. A concessão do registro de um desenho industrial, ele não depende de uma prévia verificação pelo INPI da sua novidade, da sua originalidade. No momento em que você chega ao INPI e requer o seu registro do desenho industrial,
O INPI, então, apenas vai avaliar a existência ou não de impedimentos. Não havendo impedimentos, vai proceder o registro. Entretanto, demonstrado a posteriori que ele não atende à novidade e nem mesmo à originalidade, o INPI vai instaurar um processo de nulidade do seu registro, ok? Então, nesse caso, tome cuidado porque nós temos aqui um procedimento um pouquinho diferente. O INPI vai sim conceder o registro do desenho industrial sem analisar os demais outros requisitos. Então, unicamente vai analisar no momento a existência ou não de impedimentos. Não havendo impedimentos, prossegue-se com o registro, concede-se o certificado. Entretanto, no decorrer do procedimento, ausentes então a novidade ou até mesmo a originalidade, o registro será anulado, ok? Então ficamos aqui com relação à registrabilidade do desenho industrial.